Atenção, emissoras de rádio e televisão que compõem a programação da Igreja Catedral Evangélica. Top de 5 segundos para a formação de rede. O Ministério da Catedral Evangélica convida a se unir conosco em um culto, onde o pastor Flávio Antônio vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus Cristo para mudar vidas. Você vai ser muito abençoado e encorajado pela palavra de Deus, que irá revelar a você como tem feito a milhares de pessoas todas as semanas a realidade da nova vida em Jesus Cristo. Como nunca antes, pessoas estão sendo tocadas nesses nossos programas todas as semanas. Esperamos que Deus toque em seu coração com esta mensagem e o traga a uma comunhão mais íntima com Jesus Cristo. Falando da cidade de Sorocaba, São Paulo, pastor Flávio Antônio vai apresentar a palavra de Deus. Una-se conosco. As portas da Nesta noite o Senhor iria falar ao meu coração. E muitas vezes você entrou aqui hoje cheio de dúvidas, até mesmo com o coração amarrado. Você entrou aqui com o coração amarrado, não acreditando, de repente, numa resposta. Você não vai atingir o meu casamento, você não vai atingir os meus negócios, você não vai atingir a minha saúde, você não vai atingir a minha vida, você não vai entrar, eu não permito, eu te arranco agora. Não haverá choro, nem dor, nem doenças, nem medos e nem problemas. Por isso, Satanás, pega tudo que é seu e agora, em nome de Jesus, sai, para nunca mais.
Deus, eu oro neste momento e eu peço ao Senhor que essa palavra vá ao encontro das necessidades de cada irmão e cada irmã. Pessoas que estão agora ligados, sintonizados, estão preparados para ouvir uma palavra, porque já não suportam mais a dor desta vida. Pessoas que estão entrando numa depressão, num buraco, no fundo de um poço, porque não tem alegria na sua vida, não tem prazer. Por que 60% da população mundial sofre de algum tipo de depressão? Porque os prazeres deste mundo, os presentes desse mundo, o materialismo carnal não nos satisfaz. Quantas vezes nós pensamos que um carro vai nos satisfazer, e quando você tem aquele carro, você percebe que ainda falta algo. Quantas pessoas acham que morando numa casa, num apartamento, num sítio, numa casa na praia, vai satisfazê-la, e quando ela está lá, com os móveis que ela queria, com os objetos, ainda falta algo. Quantas pessoas acreditam que casando com a pessoa mais jovem ou mais velha, ou de repente que atenda fisicamente os seus desejos, vai satisfazê-la, e ela percebe que falta algo. O ser humano sempre está em busca de algo. Nada nos satisfaz. Aquilo que nós temos hoje, amanhã, para nossa mente se torna obsoleto, se torna já desnecessário, antiquado, e a gente quer tudo mais novo. É o desejo de ter, de poder, de querer. Senhor, o que nós precisamos, o que o ser humano precisa é da Tua palavra. Buscar o Teu reino, buscar a Deus, buscar a Jesus, buscar o Espírito Santo. É o que nos satisfaz, é o que vai nos levar a uma vida eterna. As coisas materiais tudo ficam. Não há nenhum ser humano que levou os seus pertences para o além. Não levaram suas propriedades, não levaram seus bens materiais, não levaram suas mulheres, seus homens. Não se leva. Quando morremos, somos enterrados em um cubículo, colocados sobre um caixão, e ali é o fim da vida carnal. E esse dia vai chegar para todos, sejam ricos, sejam pobres, sejam mulheres, sejam homens, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. Eu quero ter a vida eterna, e a vida eterna chama-se Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que essa mensagem desse dia fale ao coração de cada um que está me ouvindo, me assistindo, que estão na igreja. Ó Espírito Santo, nos conduza às tuas veredas, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio, capítulo 12. É o último livro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? São 5 primeiros livros da Bíblia, escritos, a sua maioria, pelo grande homem, o grande profeta Moisés. Deuteronômio capítulo 12.
São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra, aqui, que vos deu o Senhor, Deus e vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Verso 5: Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis ou vivereis. A este lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Versos 9: Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha de vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Até aqui. Olhem para mim. O tema da mensagem é o lugar verdadeiro. 2 pontos, e eu vou dar qual é o lugar verdadeiro. O lugar verdadeiro para habitar é a igreja. Diga assim: o lugar verdadeiro. De novo, com mais força. O lugar verdadeiro é a igreja. De novo, o lugar verdadeiro é a igreja. Vocês percebem o que Moisés fala aqui? Primeiro ele diz assim, no versos 1: São estes estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra de vosso Senhor. Então ele está dizendo que existe um estatuto para que eu cumpra, que há um estatuto para que eu siga na terra, né? Então eu tenho, quando eu compro uma geladeira, quando eu compro um carro, quando eu compro um aparelho de televisão, eles vêm com um manual de funcionamento daquele aparelho. Ele vem com um manual.
E o ser humano, quando ele nasce, ele também tem um manual de funcionamento. Qual é esse manual que eu tenho, que você tem? Esse manual é a Bíblia. É a palavra de Deus. Há um hino que diz assim: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Se eu, como Moisés está dizendo, se eu guardar os estatutos do Senhor, que é a palavra, eu vou bem na terra. Eu vou andar bem, a minha vida vai ser boa. No versos 2, ele fala sobre destruição. No versos 2, Moisés fala sobre destruição. Ele diz que nós temos que destruir. O que é que Moisés está falando que a gente deve destruir? Olha o que ele diz aqui: destruireis por completo. Na minha versão diz assim: destruireis por completo. Não pode ficar nenhum vestígio, não pode ficar nenhuma coisinha do passado. Diga assim: destruição por completo. Mas o que Moisés está falando que eu devo destruir? Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar, serviram aos seus deuses. Meu irmão, eu e você temos que destruir por completo todas as coisas que nos lembram o velho homem, a velha mulher. Você e eu temos que destruir tudo aquilo que nos lembra o nosso passado. Quando eu venho para a igreja e conheço Jesus, e aceito Jesus como o único Salvador, a Bíblia diz que o velho homem é morto e nasce um novo homem. O que significa que as velhas coisas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. O que Moisés está dizendo é que eu devo destruir todos os meus laços com o passado. Um exemplo: você é um homem casado. Você não conhecia Jesus. O motivo de você vir para a igreja, a sua esposa veio para a igreja porque vocês estavam à beira de uma separação. Vocês estavam se separando. Você era um alcoólatra, você era um viciado, você era mulherengo. Foi isso que essa mulher veio para a igreja. Foi por isso, porque você não prestava. E a sua mulher estava a ponto de separar de você. E não se separou, alguém convidou ela para vir na igreja e disse: vai lá, Jesus vai. Ela veio, gostou, participou, entregou a vida a Jesus e trouxe você. Um exemplo, estou dando um exemplo do homem, pode ser o exemplo da mulher. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: que você tem que destruir, já que você quer uma nova terra, as coisas do passado. Companhia, amizades, o que você curtia antigamente. Quando você não conhecia Jesus, foi o motivo de você vir para Jesus, foi a vida errada que você tinha. Quando você aceita Jesus, você tem que destruir, como a Bíblia diz, por completo as coisas do passado. Quem está entendendo? Não adianta você estar com Jesus hoje, mas de vez em quando você vai para uma festinha, você vai para uma boate, você bebe, você fuma, você ainda lá no seu carro, você ouve um pagodinho, um sambinha, você ouve lá um funk. Quem consegue entender o que eu estou falando? Deus está dizendo: destruir por completo. Para você ter uma vida séria, para que você possa ter a bênção de Deus, Deus está dizendo: destruir por completo. Chega. Pastor, eu fui convidado para uma festinha, lá tinha uma bebida, tinha lá um vinho, e eu tomei só socialmente. Não existe o social. Você, mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa.
O que estava destruindo seu casamento? Não era o alcoolismo? Não era de repente o seu marido enxugar lá uma garrafa, 2 de uísque? Então não compartilhe, evitem festas, que de repente você sabe que lá vai voltar o velho homem, a velha mulher. Tem coisas que o cristão tem que destruir por completo. Nós temos que ser radicais em algumas coisas. Não quero mais. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais beber, não quero mais fumar, não quero mais me prostituir, não quero mais ter amizades que outrora eu pensava que eram boas amizades, mas essas amizades estavam me levando para uma ruína. É o que Moisés está falando. Destrua os deuses das terras que vocês vão possuir. Vocês têm que escolher boas amizades, pessoas que te influenciem para o bem e não para o mal. Eu me lembro numa ocasião que uma mulher me procurou e ela chorava. Ela disse assim: pastor, eu me converti, meu marido vem comigo na igreja, mas ele não se converteu ainda. Então, sábado, ele continua fazendo algumas festinhas em casa, e ali vai os irmãos dele, vai os amigos dele, e ali ele faz churrasco, mas não é só churrasco, ali ele põe samba, pagode e bebida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu aceitei Jesus, mas ele me faz, pastor, fazer comida para a família, para os irmãos, para os amigos, e ali ele faz os churrasquinhos, regado a cerveja, regado a bebida. Agora olha o pior. Eu falo assim, mas só que quando chega um certo horário, está todo mundo bêbado, e o meu marido me chama, põe um samba e quer que eu fique sambando para ele e para os amigos dele, as mulheres que estão lá. Como eu não bebo mais, quem bebe é as mulheres do irmão dele, as outras, elas dançam, ficam lá se oferecendo. Eu não quero mais. E o pior de tudo, pastor, alguns amigos dele ficam me cantando, e ele, sem perceber porque está bêbado, fica oferecendo eu para os amigos dele. O que é isso? É o passado. O que é isso? É a vida que você tinha antes, quando você não conhecia Jesus. Por isso que Moisés está dizendo, está na hora de você destruir por completo tudo aquilo que pertencia aos outros deuses. Quem está entendendo? Você está entendendo mesmo? É você pegar aquela coleção de discos dos Beatles e quebrar. É você pegar tudo aquilo, chegar na sua geladeira hoje e tirar aquelas latinhas de cerveja, é você chegar de repente na sua sala e pegar aquela garrafa de uísque de 1800 e pouco, aquela garrafa de vinho envelhecida, aquele vinho que você ganhou, que veio lá de Parma, na Itália, e você abrir e jogar no ralo. É por completo a destruição, Moisés está falando, porque tem coisas que pertencem a outros deuses. O dia que você tiver o prazer e uma honra de você ir na minha casa, e eu ter a honra também de ir na sua casa, o dia que você tiver o prazer e a honra que eu terei de recebê-lo, você gostaria de ver a casa do seu pastor igual à sua casa? Você gostaria de entrar na minha casa e ver aquilo que você tem na minha casa? Você imaginou se entrar na minha casa e ver lá na minha casa, eu ter lá uma estante só de bebida? Vocês gostariam de entrar na minha casa e ver isso? Por que na minha casa não pode e na sua pode? Qual a diferença entre eu e você? O Deus é o mesmo. Pode ser que a posição que eu ocupe hoje requeira mais cuidado, porque eu sou um pastor.
Mas o julgamento será o mesmo. A mesma Bíblia que serve para mim é o que serve para você. Eu não tenho Bíblia, a minha Bíblia é igual à sua. Então, uma das coisas que eu sempre pensei: será que você gostaria de ver na minha casa, se eu levasse você até a minha churrasqueira e abrisse a geladeira da minha churrasqueira e você encontrasse latinhas e mais latinhas de cerveja, você ia gostar? Será que você não iria se impactar? Será que você não ficaria até mesmo dizendo assim: não vou mais na igreja, pastor é falso? Por isso que Moisés está dizendo, é importante que vocês, Moisés está dizendo assim, tire tudo aquilo que é dos deuses dos outros povos por completo da sua casa, da sua vida, da sua família. Aí Moisés diz assim, no verso 5, mas, está dizendo para nós, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos. Mas escolhei um lugar, me perdoe, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Ele diz assim, Moisés, que nós devemos buscar o lugar onde Deus escolheu. O que Moisés está falando aqui? Moisés está falando da igreja. Moisés está falando da igreja. Mas recorrereis, essa versão diz assim, mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Moisés está falando sobre uma igreja. Moisés está dizendo assim, que eu devo recorrer, que eu devo buscar um lugar aonde Deus escolheu, aonde as tribos vão buscar o nome dele, está lá. A igreja é importante. Ai, vou fazer culto na minha casa. Ai, não vou mais lugar nenhum. Ai, vou hoje aqui na César, amanhã eu vou na outra, amanhã eu vou naquela, amanhã... Você está errado. Eu estou errado se pensar assim. Buscar um lugar aonde o Senhor escolheu. Eu tenho que ter um lugar para me fixar. Quem aqui tem uma casa? Levante as mãos. Quem tem casa, apartamento, seja lá o que for. Todo dia a sua casa é gostosa? Na medida do possível, sim. Mas quantas vezes você chegou cansado na sua casa? E quando você pôs o pé, todo dia o ambiente familiar é bom? Sim ou não? Não. Da minha parte, não. Nossa, pastor, não. Tem hora que não. Procuramos, a Bíblia diz assim, se depender de vós, tenha paz com todos. Quando eu digo, eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar. Na minha casa, convivemos 5. Só 5. Eu, minha esposa e 3 filhos. De vez em quando eu chego, uma segunda-feira, terça-feira em casa, e quando eu coloco o pé dentro da minha casa, que é o lugar onde Deus escolheu para que eu habite, minha esposa já chega e fala assim, esse menino não estuda? Olha o que veio da escola. Eu pergunto, será que eu queria ouvir isso ao chegar na minha casa? Sim ou não? Claro que não. Mas eu tenho que conviver. E vendo o problema que está ali, tentar resolver. Agora, você imaginou, você chega e fala assim, o que está vendo aqui? Ah, problema? Ah, eu vou na casa do vizinho. Vou para a casa do vizinho. Hoje eu vou ficar na casa do vizinho. Você vai para a casa do vizinho? Claro que não. Você entra na sua casa para resolver os seus problemas. Assim é a igreja. Igreja, não pensa que tudo é 100% aqui. Nunca vai ser aqui, não. O 100% é lá. Roupas novas,
Anjo tocando harpa. Você comendo fruta embaixo da macieira, lá comendo uma maçã, deitado no leão. Não é aqui não. Vai lá no quinzinho tentar deitar no leão para você ver o que acontece. Viu? Tira essa aí. Ai, viu? Igreja, filho, seja qual for, tem problemas. Qualquer igreja, seja pastor, seja padre, você vai encontrar problemas. O próprio Cristo disse assim: ô geração incrédula, até quando vou ficar com vocês? João Batista disse: raça de víboras. Jesus teve 12, um traiu, um negou, 9 fugiu. Então, ai pastor, a igreja não é mais como era antes. E não vai ser mesmo. O mundo é igual ao que era 30 anos atrás? Não era. Então, cuidado com coisas fantasiosas, fantásticas que vêm na mente, que é o inimigo que planta. Ai, a partir de hoje eu vou fazer o culto na minha casa. Vai nessa para você ver o que você vai colher. Vai nessa para você ver o que você vai colher. Mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Não é você que escolhe. Ele diz assim: buscarei, eu tenho que buscar. De repente Deus escolheu para que você frequente a catedral. E você só vai dar certo dentro da catedral. Você pode correr aonde você quiser, mas é aqui que você vai ficar. Porque Deus escolheu por você aqui. Tem pessoas que Deus escolheu: a quadrangular, a presbiteriana, a universal, a batista, a congregação cristã. Muitas mulheres que estão aqui não suportariam a congregação. Você é vaidosa. Mas muitas outras amam estar na congregação. E eu respeito. Porque foi lá que o Senhor escolheu. Quem está entendendo? Cada um, Deus está lá. Mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Então a igreja é necessária e importante para você. Você tem que pôr na sua mente que pelo menos uma vez por semana você tem que vir na igreja. Você tem que vir na igreja, você e sua casa. Verso 6. Como que será que é a igreja, pastor? Olha o que Moisés define. A esse lugar fareis, fala para nós, fareis chegar os vossos holocaustos, que é sacrifícios. Os vossos sacrifícios, os vossos... O que Moisés está falando? O que Moisés está falando? Dízimos e oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, assim ele vai. O que é a igreja? Olha o que Moisés está falando, olha o que Moisés está definindo a igreja. A este lugar trareis os vossos holocaustos e sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas. Quem está falando isso? Macedo, Bispo Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Papa Francisco, Moisés. Moisés diz assim: a esse lugar que vocês vão buscar e que Deus escolheu para vocês, a esse lugar é o lugar que vocês devem trazer os holocaustos, sacrifícios, os vossos dízimos e as suas ofertas. Está na Bíblia. No versos 9. Porque até agora não entrasseis no descanso.
e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Quem é que dá descanso? Quem é que nos dá a herança? Deus. E o que Moisés está falando para o povo de Deus? Vocês não entraram ainda. Tem muitas pessoas que estão na igreja que não entraram no descanso. Tem muitas pessoas que estão na igreja que não entraram, não pegaram a herança. E aí Moisés está dizendo, porque até agora não entrastes no descanso e na herança. Ah, pastor, mas eu quero ter esse descanso, eu quero ter minha herança. É simples? Não sei. Para alguns é simples, para outros é uma dificuldade. Versos 10. Mas passareis o Jordão. O que é o Jordão? O que é o Jordão? Vou cantar um hininho para vocês entenderem o que é o Jordão. Há um hino assim, uma marchinha que diz assim: ó meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão, trouxe uma bênção para minha casa e alegria pro meu coração. Trouxe uma bênção para minha casa e alegria pro meu coração. Ó meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. O que é o Jordão? O Jordão significa o lugar do começo de uma nova vida. Tem pessoas que não passaram ainda aqui no Jordão. Como você pode exigir uma herança de Deus, uma vida segura, como Moisés estava dizendo, se você não passou o Jordão ainda? Você não passou pelo Jordão. Você não quer uma nova vida, você quer estar com o seu pezinho ainda no mundo. Você não quer sair dos deuses desse mundo. Então é isso que Moisés falou. Olha, não passou o Jordão. O que é o Jordão? Até Jesus passou pelo Jordão. Ó meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Até o próprio primo dele, João Batista, disse: não, eu não posso batizá-lo. Jesus falou: você tem que me batizar, porque eu tenho que passar pelo Jordão. Se eu quero uma nova vida, se eu quero uma nova história, se eu quero uma vida segura, se eu quero a herança, eu tenho que passar pelo Jordão. E é isso que Moisés falou. Muitos de vocês não passaram pelo Jordão. Como que você quer exigir segurança? Como você quer exigir herança se eu não passei pelo Jordão? Ele está dizendo, porque até agora você não entrou no descanso, você não entrou na herança, por um único motivo: você ainda não passou pelo Jordão. Você não quer uma nova vida, você não quer uma nova história. Você não quer ser como Zaqueu, em cima daquela árvore enorme, procurando ver Jesus passar. Jesus passou e falou: desce, Zaqueu, convém que eu vá na tua casa. Zaqueu recebeu Jesus na casa, e a vida de Zaqueu mudou. A Bíblia fala que Zaqueu dividiu os seus bens para os pobres. O que era o Deus de Zaqueu? O dinheiro. Zaqueu era materialista. Zaqueu amava o dinheiro. E quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu desapegou-se ao poder econômico. Zaqueu falou assim: eu vou devolver quem eu roubei, eu vou devolver muitas vezes mais a quem eu roubei, e metade da minha fortuna eu vou dar aos pobres. Irmãos, eu quero perguntar para vocês: Zaqueu ficou pobre? Não. Zaqueu era muito rico. Mesmo ele dando tudo que ele, metade, tudo, ele ficava rico. Mas Jesus disse: opa, hoje o Jordão chegou na casa de Zaqueu. Hoje chegou salvação na casa de Zaqueu, porque ele se desprendeu-se do mundo antigo, e ele se entrega ao caminho de Jesus. Está na hora de você entrar no Jordão, filho. Está na hora de você descer o Jordão. É aqui o que está dizendo. Mas
passareis o Jordão. Davi está dizendo, Moisés está dizendo, mas passareis o Jordão. Aí olha o que ele diz: e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus. E aí o que acontece quando eu passo o Jordão? E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Pastor, você tem inimigo? Não, só tenho amigo, irmãos. Só tenho gente que me ama. Mentira, eu tenho inimigos. Você tem inimigos, nós temos inimigos. Mas olha, quando eu entro no Jordão, mas quando passardes o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos faz herdar, Ele vos dará repouso de todos os vossos inimigos. O Senhor me guarda. A Bíblia diz que Ele me coloca que nem a galinha. Eu sou um pintinho. Aí Jesus me põe embaixo das suas asas e diz: aqui ninguém mexe. Ele me dará descanso e repouso aos inimigos. E eu vou morar onde? Morareis seguros. Por que eu vou morar seguro? Por que você mora seguro? Porque você está embaixo das asas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você mora embaixo das asas de quem? Você está embaixo de Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa. Versos 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Outra vez, mas que Deus repetitivo. Porque muitas vezes você fala assim: não é bem assim não, negócio de igreja. Ah lá, outra vez. Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Deus já escolheu um lugar para você ali habitar. Habitar você e o seu. Habitar você e o seu. Habitar você e o seu. Eu e a minha casa. Hoje eu estou aqui, um filho meu ali, 2 filhos ali, meu pai, minha mãe. Tenho primos aqui, primas. Minha esposa está no congresso religioso. O meu nome habita na casa do Senhor. A minha descendência habita na casa de Deus. É isso que Moisés está dizendo. Este lugar que o Senhor escolheu é para você habitar, você e o teu nome. Eu não tenho nenhum filho agora nas drogas. Está amarrado em nome de Jesus. Habita. Fica com briguinha. Não vou mais na igreja? Sua filhinha pequenininha ouvindo. Seu filhinho ouvindo. Aí chega com 13, 14 anos. Vamos para a igreja. Banana que eu vou na igreja. Banana que eu vou frequentar. Ô boquinha maldita que nós temos, tem hora. Para de ficar se lamentando. Para de ser crítico. Você tem olhinhos olhando para você. Igreja tem que ser o melhor lugar. É o lugar que o Senhor escolheu. É claro que você vai ver defeitos, você vai ver coisas que não vai te agradar. É normal, meu irmão. Não é todo dia que eu chego na minha casa que tem café preparado para mim. Não é todo dia que eu chego em casa que tem almoço pronto para mim. Não é todo dia que eu chego em casa e minha esposa está de braços abertos para mim. É claro que tem dias que minha esposa também chega em casa que eu também não estou de braços abertos para ela. Mas isso não significa que aquele lugar não é o lugar que Deus escolheu para a minha vida. Ali é o lugar que Deus escolheu. Ali é o lugar que Deus está dizendo: você vai colocar o seu nome. Você vai colocar a sua habitação. É o lugar aonde Deus escolheu. Por isso, querido irmão e irmã, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os seus filhos têm que ver a igreja como se fosse um shopping. Vamos para a igreja, pai. Vamos, mãe. Nunca se discuta assuntos de irmãos e irmãs próximos aos seus filhos. Igreja é um lugar que, como está aqui a Bíblia, onde eu colocarei o meu nome. E a esse lugar, olha mais uma vez que ele fala: e a este lugar trareis tudo o que eu vos ordeno: os vossos holocaustos, os sacrifícios, de novo, os vossos dízimos, a oferta.
Moisés falando isso, milhares de anos atrás. Aí no versos 12, ele diz assim: e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos. Olha que coisa maravilhosa. Vos alegrareis perante o Senhor. Aonde que eu vou me alegrar? Na igreja, diante de Deus. O que nós falamos aqui na igreja? Vocês entraram aqui na igreja, eu estou falando, então irmãos, a cotação do dólar. Quem aqui vai para os Estados Unidos? Quem aqui vai para Miami? Quem vai aqui para Orlando? Quem aqui vai para a Grécia? Quem vai para a Itália? Olha, cuidado, hein? O dólar está 2,35, pode chegar a 2,40, 2,42. É isso que está ouvindo aqui hoje? Irmãos, queria falar para vocês agora. Veja esse novo modelito para a primavera 2015. Que entra a irmã Margarida. Irmã Margarida passeando aqui com o modelito primavera. Não, é isso que está vendo na igreja? Não, aqui na igreja você está ouvindo a palavra de Deus. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Eu e você se alegramos na igreja ouvindo o quê? A palavra. Ouvindo louvores a quem? A Deus. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Vós e quem? Vós e vossos. Vocês estão com um probleminha? Estão com um drops que travou na sua garganta? Vós e vossos. Vós e vossos. Cadê seu filho? Por que será que ele não está vindo? Por que será que ele não está vindo? Porque tem coisa que depende, tem que ser acertado com você. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, está em você. Porque é uma promessa de Deus. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas. A Bíblia diz que até os empregados viriam com você na igreja, se você for um bom empregador. Vossos servos, vossas servas, bem como o levita que está dentro das vossas portas. Pois convosco não tem parte nem herança. Aí ele está falando sobre os levitas. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas. A igreja é um lugar de convívio de família. É forte isso, né? A igreja é um lugar de convívio. Isso é herança. Ele diz que haveria uma herança e seguro. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas. Isso é herança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem que estava no pé da cruz? Maria. Quem que era Maria? A mãe. A mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Como homem, como pessoa física, a mãe. A mãe não abandonou. Estou vendo meu filho. Eu vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas. Aleluia. Igreja é lugar de convívio de família. Aleluia, queridos irmãos. No versos 14. Mas no lugar, mais uma vez Moisés repete, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os holocaustos e ali farás tudo o que eu te ordeno. Aqui é o lugar onde médico, empresário, carpinteiro, jagunço, faxineiro, desempregado, metalúrgico, pensionistas, presidentes, agora vocês não são nada aqui, nem eu sou nada, porque eu vou fazer aqui tudo o que Ele me ordena. Não é o que você quer, é o que Ele ordena. É o que Ele quer pedir para você.
Não você aqui, por isso que a igreja é um lugar de confronto. Não é você fazer o que você quer, o que você acha, o que tua filosofia, tua psicologia, teus conceitos, suas doutrinas, teus estudos. Ah, pastor, eu falo 5 idiomas, eu falo inglês influentemente, eu falo espanhol, eu falo italiano, eu falo hebraico. Meu irmão, aqui nada disso serve, porque aqui você e eu somos servos do Deus Altíssimo. Não tem raça, não tem cor. Aqui você pode entrar com vários diplomas, mas quando você e eu sentamos aqui, eu sou servo, como ele está dizendo, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno, para que tudo vá bem. Se coloque em pé. Aleluia. Você já ouviu um conceito de igreja sobre isso? Está impactado? Eu também fiquei. Olha o que Moisés falou sobre o que é a igreja. Eu quero passar o Jordão. E muito em breve, irmãos, eu quero estar na glória com Cristo Jesus. Esse mundo eu não quero mais. Eu quero ser útil para o mundo. Útil em que sentido? Senhor, me usa como instrumento. Me usa como seu instrumento. Mas eu, sinceramente, a cada dia mais eu quero estar na glória com Cristo Jesus. Eu quero viver com Cristo. Eu quero andar com Cristo. Eu quero entrar no outro Jordão. Porque tem um Jordão aqui na terra. Esse eu conheço. 3 vezes já vi ele. Já entrei no Jordão, já tomei banho no Jordão. Mas eu quero entrar no outro Jordão agora, lá nos céus. Mas para que isso ocorra, eu não posso me desviar desse estatuto. A paz, você acabou de assistir mais uma poderosa mensagem com o pastor Flávio Antônio. E eu quero aproveitar neste momento para te convidar a participar de um grande culto de libertação, um culto da família, na nossa igreja da Catedral Evangélica, lá em Praia Grande. Fica lá no bairro do Jardim Quietude, na rua Milton Daniels, 212. Nós te aguardamos lá neste culto de libertação de quinta-feira, e num poderoso culto de louvor e o culto da família no domingo, às 19h30. Eu te aguardo lá em nome de Jesus. Nesta noite o Senhor iria falar ao meu coração. E muitas vezes você entrou aqui hoje cheio de dúvidas, até mesmo com o coração amarrado. Você entrou aqui com o coração amarrado, não acreditando, de repente numa resposta. Você não vai atingir o meu casamento, você não vai atingir os meus negócios, você não vai atingir a minha saúde, você não vai atingir a minha vida, você não vai entrar. Eu não permito, eu te arranco agora. Não haverá choro, nem dor, nem doenças, nem medos e nem problemas. Por isso, Satanás, pega tudo que é seu e agora, em nome de Jesus, sai, 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 para nunca mais.
Como foi o culto para você hoje? Olha, o culto hoje é excepcional. É uma participação de Santa Ceia, é uma renovação da comunhão com Cristo. E eu vejo assim que cada vez mais a gente fica alicerçado na palavra. Eu sinto que fica fortalecida. A necessidade é tão grande de todos os dias estar buscando, mas é buscando mesmo, de coração, em espírito e em verdade. Amém? Olha, o culto foi maravilhoso, onde eu acho que a maioria do pessoal sentiu-se privilegiado por sentir a presença de Deus mesmo. Eu acho que Deus falou o coração de todas as pessoas que estavam presentes. Olha, eu queria dizer que o culto foi abençoadíssimo, que eu saí daqui não da forma que eu entrei, mas eu saí cheia da presença de Deus. Foi sobrenatural, foi uma coisa totalmente diferente, é o que eu estou buscando a presença de Deus e eu tenho encontrado muito a presença de Deus, muito. Venha você também fazer parte do culto da família, realizado todos os domingos aqui no Templo Central, na rua Frei Galvão, número 192, Vila Santana. Os cultos são realizados às 9 da manhã, às 16 horas da tarde e às 19 horas da noite. Venha fazer parte dessa família. Atenção, emissoras que compõem a rede de rádio e televisão da Igreja Catedral Evangélica. Neste momento, desface a rede.